Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo! Como é que vão por aí? Aqui estamos em Teresina, Piauí, com mais um dia de isolamento social, mais alguns quilos a mais, depois desse final de semana aí. Hoje estou aqui com esse casal bonito. Opa, desculpa Bom aí. Desculpa dia. aí, Renata, brincadeira. Estamos aí com esse prestígio todo aí, da nossa superintendência, os nossos dois auditores fiscais, Rinaldo Marinho e Guilherme Campos, que vão nos apresentar mais um tema hoje aqui de grande relevância para todos os profissionais da área de comércio e medicamentos, certo? E produtos farmacêuticos. A gente está aqui agora exatamente com 51 participantes. Agradecemos a todos, gente do Rio, Ceará, São Paulo, certo? Santa Catarina, gente do Brasil todo acompanhando aqui. Agradecer a presença de todos mais uma vez, certo? Informar que o nosso canal já está com mais de 1.200 inscritos, graças a vocês. Obrigado pela audiência. O conteúdo aqui é preparado justamente para vocês. Estamos chegando a 4.000 horas de visualização também. É uma marca aqui que nós estabelecemos como meta e com a live de hoje nós conseguiremos, com fé em Deus. E aí, meus amigos, como é que estão? Tudo bem? Bom dia, bom dia. Eu pensei que estava falando com o pessoal no chat. Bom dia, bom dia. Como é que foi o final de semana aí? Tudo tranquilo, tudo na paz? Tudo bem. Agradecer ao Keké, que acabou de me acordar, estava dormindo aqui. Obrigado, Keké, por ter me acordado. Tá certo. Bom, pessoal, a gente ficou hoje aqui, a gente marcou com vocês, para explanar o tema aqui, procedimentos de SST em farmácias, prevenção da Covid-19. A gente começou a fazer algumas lives com um pouco mais de teoria no início, e agora a gente vai passar para a prática em si. Como é que a Inspeção do Trabalho do Piauí está executando esse serviço aqui de orientação, certo? De fiscalização e auditoria, tá? E orientar todos esses profissionais que estão diretamente envolvidos nessa atividade econômica específica, que é considerada essencial, certo? Todo mundo aqui, eu várias vezes tive que ir em farmácia aqui durante esse período de isolamento social, certo? Eu creio que todo mundo aqui, sem exceção, deve ter ido. Então, é importante que esse meio ambiente de trabalho esteja bem protegido aí, de acordo com as recomendações de saúde e segurança do trabalho. Ok, pessoal? Vou deixar aqui vocês aí com os nossos amigos auditores. Antes deles começarem a falar com vocês, eles vão fazer uma pequena apresentação sobre si mesmos, né? Porque tem gente aqui hoje no chat que ainda não assistiu às lives anteriores, então, para conhecer os nossos monitores de hoje aí, eu vou pedir uma pequena apresentação e depois o pessoal vai repassar o tema de hoje, tá bom? No final eu volto para dar mais alguns avisos e fazer mais alguns lembretes. Vou pedir para quem ainda não se inscreveu no canal, certo? Ativa o botão aqui em cima, aperta lá, se inscreve, o sininho de notificação para o seu celular, seu iPhone, certo? Seu navegador do computador, te avisar quando tiver um vídeo novo aqui no canal, seja ao vivo, seja algum vídeo postado, tá ok? Dá o like no vídeo se gostou, para o YouTube entender e espalhar esse conteúdo para mais gente. Vou ficando por aqui, mais tarde eu volto, gente. Um abraço para vocês, tudo de bom. Obrigado, Matheus. Obrigado, Matheus. Quer se apresentar primeiro aí, Guilherme? Bem, meu nome é Guilherme Campos, sou auditor fiscal do trabalho, atualmente lotado aqui na Superintendência no Piauí, e estou na parte de saúde e segurança do trabalho, mas na parte de construção, com a interrupção da atividade aqui no Estado, a gente começou a dar uma assistência maior nas outras áreas das atividades essenciais que continuam em funcionamento.
convite da nossa coordenadora Flávia, eu, Rinaldo e a Renata estávamos tocando a fiscalização nos estabelecimentos de vendas de produtos farmacêuticos, né, nas farmácias e drogarias. Iniciamos primeiro uma parte em contato via e-mail com as empresas, uma notificação que o Rinaldo vai conversar melhor com vocês, e depois de analisar a documentação que eles mandaram, a gente viu a necessidade de se deslocar também aos estabelecimentos. Então, depois eu vou conversar com vocês um pouco sobre isso, como é que foi a nossa experiência aqui no Piauí. Rinaldo, fica à vontade. Bem, bom dia, meu nome é Rinaldo Marinho, sou engenheiro civil, engenheiro de segurança do trabalho e auditor fiscal do trabalho do século passado, né? Há 22 anos, recém-completados 22 anos aí na carreira. Passei, assim como o Guilherme, né, passei um tempo na Superintendência Regional de Minas Gerais, depois trabalhei um tempo na Secretaria de Inspeção do Trabalho em Brasília e, finalmente, agora desenvolvo minhas atividades aqui na Superintendência Regional do Piauí, aqui em Teresina, né? Como o Guilherme já falou, né, essa ação fiscal, assim como outras, né, que estão sendo desenvolvidas aqui pelo Piauí, né, ficou a cargo dele próprio, né, Guilherme, eu também na equipe e a auditora Renata. É interessante, semana passada eu recebi aqui uma mensagem de um técnico de segurança pelo WhatsApp, né? Ele tinha uma dúvida, mandou um WhatsApp para mim e ele começou a mensagem assim: olha, desculpa interromper o teu recesso. Aí eu falei, opa, não tem recesso, né? A gente não está de recesso, a gente está em distanciamento social, mas continua trabalhando, né? A gente adaptou todas as nossas atividades a essa nova realidade, né? Então, o plantão fiscal está funcionando, né? Está funcionando pelo WhatsApp. Eu vou pedir para o Matheus depois colocar aqui no chat o número, né, do plantão fiscal para as pessoas que quiserem tirar dúvida, fazer denúncia. A fiscalização também, ela teve algumas adaptações, né? Principalmente no planejamento. A maior parte das atividades que a gente tinha no planejamento da fiscalização, ela foi paralisada e a gente teve que direcionar as nossas atividades para aquelas atividades econômicas tidas como essenciais que continuam funcionando. E também adaptar a nossa atuação para focar na prevenção do contágio do coronavírus, né? Prevenção da Covid-19. Uma dessas atividades atividade, né, de comércio de medicamentos, as farmácias, né, que provavelmente é uma atividade que a gente não fiscalizaria, a gente não iniciaria ações voltadas para a segurança e saúde no trabalho em farmácias, mas diante da nova realidade, né, a gente incluiu no planejamento e tem feito essa fiscalização, e é disso que a gente vai falar hoje, né? Eu vou falar primeiro, vou mostrar para vocês os itens da notificação que a gente fez, né? Explicar por que a gente fez essa notificação, e depois o Guilherme vai contar a história aí do que isso trouxe de resultado, né? O que veio de resposta e o que foi encontrado também nos ambientes de trabalho depois dessa notificação. Tem outras atividades que também foram fiscalizadas e outras que estão sob fiscalização. Vai ter aí no canal outras lives também apresentando essas outras atividades. Depois o Matheus deve apresentar aí a programação para vocês. E, enfim, a primeira coisa que eu tenho para falar é que a gente teve que mudar um pouco a metodologia de trabalho para fazer essa abordagem nas farmácias, né? Porque numa fiscalização normal, a gente iniciaria indo até o estabelecimento, né? Indo até o ambiente de trabalho, fazendo essa primeira inspeção, e com base nessa primeira inspeção, a gente emitiria um termo de notificação. Só que agora a gente precisa reduzir essas visitas o máximo possível, né? Não adianta a gente querer fazer uma fiscalização para prevenir
a disseminação do vírus e a gente ficar toda hora dentro do ambiente de trabalho, indo em vários ambientes de trabalho. Então, a gente queria reduzir essas visitas. Então, a gente começou, né, mandando um termo de notificação. Esse termo de notificação ele foi igual para todos os estabelecimentos e depois a gente selecionou os estabelecimentos para fazer a visita, né, e ver o que estava acontecendo. Então, é claro que alguns itens desse termo de notificação eles vão se adaptar de uma forma melhor ou não, dependendo da configuração de cada estabelecimento, né? Eu vou começar a mostrar os itens do termo de notificação e aí a gente conversa, a gente diz quais foram essas dificuldades nos estabelecimentos e como que ele se adaptou melhor ou pior para cada estabelecimento. Vamos ver aqui, compartilhar minha tela. Bem, espero que todos estejam conseguindo ver aí a tela. Se o Matheus achar que ficou pequeno, é só ele... Isso aí. Só focar na minha tela, deixar o Guilherme aguardando um pouquinho aí fora da imagem. Vamos lá. Então, o primeiro item, vocês vão perceber que essa notificação, ela parte, assim, a notificação de todas as atividades econômicas que a gente está fiscalizando, ela parte dos mesmos princípios. Ela parte do afastamento dos trabalhadores do grupo de risco, ela parte da redução do número de pessoas dentro do mesmo ambiente de trabalho, ela parte do distanciamento entre as pessoas, né, que estão nesse ambiente. Enfim, ela parte de tudo que a gente sabe que ajuda a prevenir a disseminação do vírus, né? Mas a forma como esses princípios são aplicados e são colocados em cada ambiente de trabalho, ela é diferente, né? É bem diferente. Vocês vão perceber, vendo hoje essa live e assistindo também as outras que vão acontecer, vocês vão ver como que a gente fez essa abordagem em cada tipo de atividade econômica, né? Então, começando aqui pelo primeiro item, né? Dispensar das atividades habituais os empregados com cardiopatias, diabetes, neoplasias, imunodeficiências ou doenças que se manifestam por sintomatologia respiratória ou cujos familiares com quem habitem na mesma residência tenham essas doenças. Também as empregadas gestantes e lactantes e os empregados com idade superior a 60 anos, né? Ou seja, afastar do trabalho presencial, né, do trabalho dentro do ambiente de trabalho, todas aquelas pessoas que são consideradas como grupo de... A forma como esse afastamento, né, vai ser feito aí vai depender de cada empresa, né? Tem várias opções que foram colocadas aí para esse momento de pandemia, né? A empresa pode colocar o trabalhador em férias, fazer antecipação de férias, banco de horas, compensação de feriados futuros, enfim, tem uma série de situações, né, que podem ser aplicadas, né? Vem sempre uma pergunta, né? Eu posso encaminhar esse trabalhador para o INSS, né? A resposta é não. Não há previsão legal para o INSS conceder um benefício para esse trabalhador. Então, tem que ser utilizadas essas outras opções que estão colocadas aí pela legislação, né? Algumas delas que foram já abordadas aqui nas outras lives, nos outros vídeos que estão disponíveis aqui no canal. Então, quem está chegando no canal agora, é interessante procurar ver os outros vídeos que tem bastante conteúdo sobre isso, sobre essas novidades da legislação, principalmente para os trabalhadores que não podem estar no ambiente de trabalho nesse momento. Vamos lá para o segundo item. Estabelecer meios para que os trabalhadores possam reportar se estiverem doentes ou experimentando sintomas e dispensar imediatamente das atividades trabalhadores com suspeita de Covid-19, não se devendo exigir, em cenário de pandemia e da possibilidade de sobrecarga do sistema de saúde, atestado médico comprobatório do quadro clínico.
Essas duas primeiras talvez sejam os itens mais importantes da notificação, né? Afastar aquelas pessoas que têm uma tendência a desenvolverem a doença na sua forma mais grave e afastar imediatamente do ambiente de trabalho aqueles trabalhadores, né, que vierem a configurar casos suspeitos, né, que apresentam sintomas, enfim. E é necessário criar um canal para que esses trabalhadores se manifestem, né? Não tenham medo, não tenham receio de sofrer alguma represália, que eles se manifestem. Olha, eu estou com sintoma de gripe, estou gripado, então não posso trabalhar. E é lógico, seria uma crueldade nesse momento se exigir que o trabalhador se dirija até uma unidade de saúde para conseguir um atestado médico desse afastamento, né? Até seria uma forma de expor desnecessariamente esse trabalhador, já que a gente sabe que nas unidades de saúde pode haver pessoas doentes e pode ser um local de disseminação do vírus. Vamos lá, o terceiro item, monitorar no início da jornada de trabalho a temperatura dos trabalhadores que permanecerão realizando as atividades nos estabelecimentos, né? A gente sabe que esse monitoramento da temperatura não é uma medida suficiente para identificar todos os casos suspeitos, porque existe um período, né, de incubação. Então, muito antes da pessoa apresentar febre, ela pode estar com vírus e pode estar transmitindo vírus, mas é uma forma, embora não seja suficiente, é uma forma bastante útil de identificar, né, algum caso que, eventualmente, o próprio trabalhador não tenha manifestado, não tenha sentido outros sintomas ou não tenha manifestado essa situação. Então, é bem simples, né? A gente já tem algumas empresas aí fazendo, faz a medição da temperatura corporal do trabalhador, né, com aquele equipamento, né, sem contato, faz ali a medição e se o trabalhador tiver febre, logicamente ele tem que ser afastado, né, vai cair no item anterior da notificação, ele tem que ser afastado do ambiente de trabalho. Senão, ele entra ele inicia a sua jornada normalmente. Próximo item, organizar os turnos e postos de trabalho de modo a minimizar os riscos de transmissão viral, mantendo sempre que possível uma distância mínima de 2 metros entre os trabalhadores. Isso em outros estabelecimentos, né, muito mais fácil de a gente conseguir esse distanciamento, né? Quando os postos de trabalho são fixos, as pessoas vão ali, sentam cada um no seu posto de trabalho, iniciam e cumprem a sua jornada de trabalho. No estabelecimento comercial, numa farmácia, né, existe toda uma dinâmica ali do processo de trabalho que não vai permitir que essa distância mínima de 2 metros seja absoluta durante todo o tempo. Mas ela tem que ser mantida sempre que for possível, né? Então, por exemplo, vamos pensar no check-out, né? no caixa da farmácia. Se eu tenho ali 4, 5 postos no check-out e vou precisar utilizar 2 ou vou precisar utilizar 3, claro que eles vão ter que ser colocados, né, de forma alternada para tentar manter o máximo possível essa distância entre os trabalhadores. Além da distância entre os trabalhadores, né, a gente tem que pensar na distância entre os clientes e os empregados, né? Então, o que nós notificamos foi para instalar barreiras físicas nos locais onde acontece a interação entre os clientes e os empregados, como balcões e caixas. Essa barreira ela deve impedir a aproximação dos clientes de forma que seja mantida a distância mínima de 2 metros entre estes e as pessoas responsáveis pelo atendimento, né? Então, qualquer forma de barreira, né, o Guilherme deve mostrar aí depois a solução que foi encontrada, qualquer forma de barreira que evite a aproximação do cliente, que o cliente chegue até o balcão ou que ele chegue até o caixa. Lógico, né, que ele vai precisar falar, ele vai precisar pegar um produto, entregar o produto, entregar um cartão, mas que seja respeitada essa distância de 2 metros, que minimiza aí o risco de contágio pelo ar. Vamos lá para o próximo item, que é o item de número 6.
organizar e controlar o acesso dos clientes às lojas, de forma que seja mantido o menor número possível de clientes no interior do estabelecimento simultaneamente. Adotar, se possível, sistemática que permita apenas um cliente por vez no balcão e um cliente por vez no caixa, né? Então, a gente não pode ter, como na situação normal, os clientes entrando à vontade no estabelecimento e gerando aglomeração de pessoas e formando fila no balcão, formando fila no caixa, né? O ideal é que seja controlado esse acesso para que tenha poucas pessoas ali dentro ao mesmo tempo, né? Claro que isso vai depender da configuração de cada estabelecimento, né? Uma farmácia pequena vai ter que adotar isso aí que está colocado, né? O quando possível, né? Um cliente no balcão, um cliente no caixa. Se o recinto ali é muito pequeno, não dá para entrar mais pessoas. Se for um estabelecimento maior, né, dá para ter ali alguém mais circulando ali no estabelecimento, né, escolhendo produtos, enquanto tem mais um cliente no caixa, um cliente no balcão. Vai depender realmente de cada estabelecimento. Logicamente, né, a gente aconselha a que os clientes que ficarem fora, aguardando a sua vez de entrar no estabelecimento, que eles formem a fila com um distanciamento de 2 metros também, né? Algumas farmácias, inclusive, colocaram marcas no chão, né, para que as pessoas que vão ficar na fila possam se orientar em relação a essa distância. Vamos lá para o item número 7. Implementar procedimentos de limpeza e desinfecção de objetos e superfícies existentes nos ambientes de trabalho, tocados constantemente. E aí tem uma lista exemplificativa, né? Balcões, dispositivos de leitura de código de barra, máquinas de cartões. Essa desinfecção, essa limpeza, ela tem que ser feita utilizando água e sabão líquido, ou álcool 70, ou algum outro produto desinfetante, né? Água sanitária, ou aqueles produtos multiuso, né, quando utilizados, tem que ser um multiuso que contém cloro, né, não pode ser um multiuso comum. Ou seja, a desinfecção do ambiente, né, principalmente dos objetos e das superfícies que tem uma frequência maior, né, de contato, né, que tem que ter esse contato, com algum produto que seja eficiente, né, que seja eficaz contra o coronavírus. E, lógico, essa limpeza, essa desinfecção, ela tem que ser mais frequente do que seria em uma situação normal, né? Por isso que é um procedimento. Isso aí tem que estar estabelecido, né? Quantas vezes por dia, em quais momentos vai ser feita esse procedimento de limpeza e desinfecção. Seguindo aí na nossa notificação, né? Evitar o compartilhamento dos postos e equipamentos de trabalho. Quando não for possível, promover sempre a sua higienização antes e depois da utilização, na forma descrita do item anterior, né? Então, vamos voltar para o exemplo do check-out, né? Que talvez na farmácia seja o melhor exemplo de um posto de trabalho fixo. O ideal seja que ele não seja compartilhado, né? O ideal é que ele não seja compartilhado. O trabalhador utilizou aquele posto de trabalho, terminou o turno dele, o próximo trabalhador vai utilizar o posto ao lado, né? Só que isso não é possível, logicamente, em todos os estabelecimentos, vai depender muito do número de check-outs que tiver disponível. E a gente tem que lembrar que a gente tem que manter uma distância de 2 metros entre eles, né? Enfim, então, nem sempre vai ser possível manter a distância em 2 metros e deixar de compartilhar. Mas quando for feito esse compartilhamento, né, na troca de turno, tem que ser feita sempre uma higienização completa de todas as superfícies, de todos os pontos de contato dos trabalhadores com os equipamentos, com o mobiliário, com as superfícies. Vamos lá, para o nosso item da notificação número 9. Adotar procedimentos contínuos de higienização das mãos, com utilização de água e sabão em intervalos regulares, ou caso não seja possível, instalar higienizadores com álcool 70 para as mãos em locais estratégicos ao longo do ambiente de trabalho, mantendo-os abastecidos, né? Lembrando sempre, né, a melhor medida para a higienização das mãos é lavar as mãos com água e sabão, né? Não sendo possível, e aí também, mais uma vez, vai depender da configuração de cada estabelecimento, né? A farmácia pode ser grande
ter instalação sanitária lá com lavatório, com sabonete, mas vai precisar ter em alguns pontos o dispenser de álcool gel, né? Álcool em gel, porque não vai ser possível ao trabalhador a todo momento se dirigir a esse lavatório, né? Então tem que ter disponível aí o álcool para essa higienização frequente das mãos. O próximo item, que é o nosso item número 10, orientar os trabalhadores sobre prevenção e contágio pelo novo coronavírus e a forma correta de higienização das mãos e demais medidas de prevenção, né? A orientação, não adianta nada a gente oferecer toda essa estrutura que a gente está falando, né, de distanciamento, de higienização e de locais para higienização das mãos, se não for feita uma orientação para os trabalhadores de como proceder, né, quais procedimentos adotar para que essas medidas tenham efetividade. Indo para o próximo item, evitar reuniões presenciais ou qualquer outra atividade que possa promover a aglomeração de trabalhadores, né? Parece óbvio, mas numa outra atividade econômica, numa outra fiscalização, uma das empresas nos enviou como forma de comprovação de que estava fazendo orientação, estava capacitando os trabalhadores na prevenção do coronavírus, nos encaminhou uma foto de um curso presencial, né? Mais ou menos umas 25 pessoas dentro de uma sala e alguém dando essa instrução, né? O que é um absurdo, né? Quer dizer, no momento da instrução, eu já tô expondo aquelas pessoas a uma situação considerada de risco, né? Expondo ali, criando uma aglomeração. Então, apesar de parecer óbvio, está aí a notificação. Não pode fazer reunião presencial, né? Tanto que a gente está aqui, né? Cada um no seu local, fazendo esse encontro, né? Fazendo essa conversa, que é o que tem que ser feito, né? Se é necessário fazer uma reunião, que ela seja feita à distância, utilizando as ferramentas que estão aí à disposição para isso. Mais um item, né? Reforçar a limpeza de instalações sanitárias e de vestiários, né? São locais onde há muito contato, né? A pessoa está ali, lava a mão, pega no dispenser de sabão líquido, toca no dispenser de papel, usa ali a instalação sanitária. Então, instalação sanitária e vestiário são locais que têm muito contato, então é necessário que seja reforçada, no sentido de aumentar a frequência com que é feita a higienização desses locais e também que essa higienização seja feita com aqueles produtos indicados que são eficazes contra o coronavírus. Caminhando aqui para os últimos itens, né, os últimos 2 itens, privilegiar a ventilação natural nos locais de trabalho, no caso de utilização de aparelho de ar-condicionado, evitar recirculação de ar e verificar a adequação de suas manutenções preventivas e corretivas, né? Ou seja, vamos privilegiar a renovação do ar, né? Para que, no caso de haver o coronavírus no ar, né, ele não fique ele possa ser retirado, né, com a renovação do ar, não fique numa concentração grande nesse ambiente, né? No caso de aparelho de ar-condicionado, claro, é necessário que seja feita a limpeza dos filtros e toda a manutenção para evitar, inclusive, o acúmulo, né, de micro-organismos nesses filtros e nas instalações em geral do ar-condicionado. E partindo para o último item, né, fornecer, quando indicado, equipamento de proteção individual, como máscaras e luvas, orientando os trabalhadores quanto a seu uso. Não permitir, em nenhuma hipótese, o compartilhamento desses equipamentos, né? Aqui cabe uma observação, né, do contexto em que essa notificação foi feita, né? A primeira é que ela foi feita pensando e visando a legislação local sobre o tema, né? Claro, a gente olhou para os decretos municipais, estaduais, claro, a legislação federal também, mas ela foi adaptada para o que teve de novo da legislação local em relação
prevenção do coronavírus. Então, tem muita coisa aqui que foi feita com base nisso. Caso vocês queiram conhecer melhor essas legislações, foi feita uma live, né? O vídeo está aqui no canal, foi feito pela Flávia, só sobre esses dispositivos, os decretos, os normativos federais, estaduais e municipais, lógico. Os estaduais e municipais aqui da nossa realidade, né, do Piauí, de Teresina, que tratam desse assunto. Tá? Então, ela foi feita pensando nesses normativos. E também o tempo em que isso foi feito. Né? Na época em que foi feito, foi no mês passado, no mês de abril, que foi feita essa notificação. No momento em que ela foi feita, ainda não era obrigatório o uso de máscara, né, para as pessoas transitarem nas vias públicas, para irem aos locais públicos, né, e hoje já é. Né? Então, se essa notificação fosse feita hoje, provavelmente a gente teria um item a mais indicando a necessidade de todos os trabalhadores em atividade utilizarem as máscaras e também de não permitirem o ingresso de clientes sem máscara no estabelecimento. Né? Hoje isso já é uma realidade porque veio um normativo municipal com essa obrigação. Em relação a luvas, né, é interessante a gente colocar, não adianta a pessoa, o trabalhador, qualquer pessoa fazer uso de luvas se ela não fizer a troca dessas luvas com a mesma frequência que ela lavaria as mãos. Porque, da mesma forma que a pessoa pode contaminar suas mãos, né, e é por isso que ela tem que lavar com mais frequência, ela vai contaminar a luva. Então, se ela tocar o rosto, ou se ela tocar outras superfícies e outros objetos com a luva que já está contaminada, ela vai promover a disseminação do vírus da mesma forma que se ela tivesse sem luvas, né? Então, não adianta nada iniciar a jornada de trabalho, colocar as luvas e passar toda a jornada de trabalho com a mesma luva e depois retirar, né? Isso não é uma medida indicada. Se for necessária realmente o uso de luvas, que elas sejam trocadas com a mesma frequência em que a pessoa lavaria as mãos e, logicamente, que as mãos têm que ser higienizadas, né, antes e depois do uso das luvas, né? E, claro, o compartilhamento de equipamento de proteção individual, em nenhuma hipótese, né? Não é uma novidade. Antes da pandemia já era uma recomendação, uma obrigação, né? Então, essa é a notificação que foi enviada. Ela tinha mais um 15º item, né? Eu apresentei para vocês 14 itens. Ela tinha um 15º item, que era os documentos que cada empresa tinha que encaminhar, né, para a gente poder começar a ver como é que estava sendo desenhado o cumprimento dessa notificação, em especial a relação dos empregados que estariam em home office, as pessoas do grupo de risco que estariam afastadas, para a gente conseguir se inteirar de como estava sendo feito o cumprimento dessa notificação, e depois foi feita a visita, né, a inspeção in loco dos estabelecimentos. Então, essa segunda parte da fiscalização, né, que foi a verificação... deixa eu parar de compartilhar minha tela aqui. Opa! Então, essa segunda parte da fiscalização, né, a verificação do cumprimento da notificação, o meu colega Guilherme é que vai contar para vocês. Muito obrigado pela atenção e, no final, a gente volta para responder as perguntas e fazer os comentários finais. Guilherme. Reinaldo, obrigado. Só combinando contigo, tiveram 3 perguntas agora. Já quer responder agora ou deixa para o final com as... Deixa eu só fazer uma observação. Minha amiga Aida Becker, grande abraço para você, Aida. Ela está falando da questão da testagem, né? Eu esqueci de falar também, que no momento em que a gente fez a notificação, não havia essa realidade, essa informação da autorização da realização de testes nas farmácias, né? Lógico que isso muda muita coisa, porque você vai direcionar uma série de casos de pessoas com suspeita da doença para dentro do ambiente, né? Então, Aida, no final a gente
a gente fala, né, dessa questão específica, mas naquele momento que a gente iniciou a fiscalização não existia essa realidade. Aí, Guilherme, eu acho melhor você falar e depois, no final, a gente, em conjunto, faz os comentários e tenta responder as perguntas. Pode ser? Tudo bem. Bem, pessoal, agradecer muitas informações que o Rinaldo trouxe e reforçar isso que o Rinaldo estava falando. A gente iniciou essa fiscalização, também foi um desafio para a gente, muitas informações estão chegando a cada dia, como proceder como cidadão e também impactando isso como a gente como servidor, como auditor fiscal. Então, por exemplo, lá no início falava-se nem que não era para buscar máscaras, comprar máscaras, deixar as máscaras apenas para os servidores da área de saúde, que estava uma falta de material. Então, até a recomendação no início era que as pessoas não utilizassem máscaras. Isso, com o tempo, acabou mudando. Agora, a orientação é que, se você sair de casa, que utilize a máscara, porque ela contribui para evitar a contaminação, que o coronavírus espalhe dentro da população. Então, com isso eu quero dizer que está em constante transformação os procedimentos de fiscalização também. Por exemplo, até uma preocupação grande que a gente teve, já que a gente iniciou primeiro vendo a documentação, notificando as empresas para que a gente recebesse essas informações e só então depois a gente pudesse direcionar a fiscalização no local de trabalho. Inclusive, com a preocupação da gente também, do corpo fiscal, né? Utilizando máscaras, evitando passar muito tempo dentro do estabelecimento. Com isso, até agradecer a Renata, que é a nossa colega, que também participa dessa fiscalização na parte de farmácia. Ela já preparou toda a documentação, auxiliou na análise da documentação, já preparou um checklist. Então, durante a fiscalização, já foi um olhar mais direcionado. E como é uma novidade para a gente também, para o mundo todo, essa situação, a gente selecionou alguns estabelecimentos, dentre os vários das empresas que nós estávamos fiscalizando, e até mesmo da primeira ida, na primeira filial até a última, já houve também uma mudança, porque a gente já foi direcionando, já foi a questão das perguntas, o que a gente... as situações encontradas eram muito similares, então pôde otimizar também a fiscalização. Eu vou compartilhar aqui a parte o Rinaldo já explicou bem aqui o termo de notificação. Eu vou, para facilitar um pouco a explicação, eu vou compartilhar aqui os itens da notificação para a gente poder ir conversando sobre ela. Os dois primeiros itens, como o Rinaldo falou, foram os mais importantes, que é, primeiro, dispensar das atividades habituais os empregados dos grupos de risco, né, com doenças pré-existentes, com idade superior a 60 anos. Tem algumas opções, como o Rinaldo falou, dentre elas não está o afastamento pelo INSS. O que eu verifiquei nas empresas, nesse primeiro momento, foram duas grandes redes de farmácias aqui, que atuam aqui no Piauí, em especial em Teresina. Eles se utilizaram do Instituto das Férias, né? Então, eles deram férias para esses empregados que estão dentro do grupo de risco, e o desafio agora é a gente verificar como eles vão proceder ao final desse período de férias, que já deve estar se concluindo agora no começo de maio. O segundo item, como estabelecer meios para que os trabalhadores possam reportar.
no caso específico dessas empresas fiscalizadas, eles desenvolveram um manual de procedimentos de como os empregados deveriam agir frente a determinadas situações. No caso específico, se tivesse alguém doente, ele deveria reportar ao seu superior e afastar, inclusive sem nem se dirigir ao estabelecimento para que não houvesse a contaminação dos demais. Aqui, falar um pouco do contexto aqui de Teresina. Em Teresina está tendo já há bastante tempo um distanciamento social bem grande, bem acentuado, tanto que isso vem refletindo nos números de contaminação e de pessoas internadas em decorrência do Covid-19. Nas duas empresas que eu fiscalizei, que eu fui conversando com os empregados, com os gerentes, não foi constatado nenhum afastamento até o momento. Tendo em vista um dos locais, um dos endereços que eu tinha para ir na ordem de serviço, quando eu cheguei lá, na verdade, era o escritório administrativo. Como eu já estava lá, a princípio a gente não iria na parte administrativa, mas como eu já estava lá, conversei com os colegas, com o Rinaldo e com a Renata, não, vamos aproveitar e ver como é que está essa parte administrativa. E nesse setor foi informado que um trabalhador, na verdade, uma terceirizada responsável pela limpeza, ela estava com suspeita de ter contraído o Covid e estava afastada, já tinha sido substituída. Então, o procedimento que eles estão adotando é informar ao superior e já ir para casa para iniciar uma quarentena. Caso, em uma das empresas, na documentação, nos procedimentos que eles estavam adotando, dependendo do grau que essa pessoa estava contaminada, assim, também haveria uma mini quarentena para aqueles trabalhadores que estavam dividindo o espaço com aquele trabalhador contaminado. O terceiro item, a monitorar no início da jornada a temperatura de trabalhadores que permanecerão realizando as atividades no estabelecimento. Como a gente não tem como passar todo o tempo da jornada, a gente vai sempre perguntando e tentando descobrir essas informações junto aos trabalhadores ali, aos gerentes. Em todos foi verificado e foi informado que estava sendo feito esse controle. Inclusive, eu sempre perguntava se eles tinham termômetro, se tinham os equipamentos, sempre informava, tinha aquele termômetro com a distância, né, com o infravermelho, para que não houvesse o contato. Duas dos estabelecimentos, inclusive os clientes, estavam sendo testados, eles perguntavam se queriam que o cliente fosse testado, ofereciam o álcool líquido, ou então o álcool em gel. Reforçando mais uma vez o que o Rinaldo já falou, essa notificação ela foi feita há um tempo atrás. A ida até os estabelecimentos foi há 2 semanas, e iniciou-se há 2 semanas atrás e concluiu no início da semana anterior. Então, algumas medidas foram sendo adotadas pelos entes públicos e deverão ser incorporadas às funções habituais dos empregadores. Por exemplo, antigamente, a questão da máscara, não havia necessidade de utilizar máscara. Agora, se você já está saindo, vai sair de casa, você já tem que estar com máscara. Num dos estabelecimentos que eu fui, o gerente já estava exigindo que os clientes só poderiam ingressar no recinto da farmácia utilizando máscara. Então, ele já estava tendo esse cuidado que agora vai ser obrigado para todas as pessoas. E vamos ver também a questão de monitorar se vai ser também feito, isso vai ser obrigado, todos os estabelecimentos, agora que vai se iniciar a flexibilização de algumas atividades também não essenciais, talvez medidas adicionais sejam solicitadas
sejam impostas pelos órgãos estaduais e municipais. Então, vamos ver, à medida que isso for sendo inserido nesses procedimentos, a gente também vai alterar nas nossas notificações. Organizar os turnos de modo a minimizar o risco de contaminação, visando sempre a distância mínima entre os trabalhadores. Como o Rinaldo já mencionou, é complicado dentro da dinâmica da farmácia, onde tem diversos empregados e poucos postos de trabalho, não haver esse compartilhamento, né? Não haver essa utilização concomitante das estações de trabalho. O que eu procurei verificar nos estabelecimentos era o distanciamento entre essas estações de trabalho. Então, pelo menos, no momento que eles estivessem utilizando aquele equipamento, ele estaria com um distanciamento superior a 2 metros. Organização e controle de clientes. Mesmo antes do início da fiscalização, a gente verificou aqui na cidade de Teresina, que os estabelecimentos, as farmácias já estavam adotando uma limitação da entrada dos clientes. Nos horários que eu fui nas empresas, também questionei aos empregados e aos gerentes, eles me informaram que a quantidade de clientes estava diminuindo, a frequência de clientes estava diminuindo. Talvez pela utilização de delivery, alguns estabelecimentos aqui estão improvisando um drive-thru, onde o cliente ele permanece dentro do carro, ele não adentra no estabelecimento para buscar os seus medicamentos. Então, nesse caso específico, todos os estabelecimentos que eu fui tinha orientações na entrada, limitando a 5, em alguns locais, pelo tamanho, a 6 clientes ao mesmo tempo, e geralmente tinha 1 ou 2 clientes. Então, no horário, não tinha uma pessoa na porta, tinha essa informação. Eu questionei aos trabalhadores e disseram, não, quando começa a encher muito, a gente vai até a frente do estabelecimento e começa a fazer esse controle. Como eu falei, está tendo um distanciamento social muito grande aqui na cidade. Então, por exemplo, no centro da cidade, as diversas lojas estão fechadas, os comércios estão fechados. Então, as farmácias que lá estão funcionando, eles estavam fazendo um controle bem rígido de entrada. Nesse caso, não para manter, fazer esse controle por conta do Covid, mas também por conta da segurança. Isso acabou impactando em outro item da norma, que é manter a circulação de ar. Então, por questão de segurança, ficava a porta fechada, com uns funcionários fazendo esse controle de entrada e saída, acabava atendendo um item da notificação, que era organizar e controlar o acesso dos clientes, mas, em contraponto, estava prejudicando a circulação do ar. Eu vou tratar um pouco mais sobre esse item mais adiante. Procedimentos de limpeza e desinfecção de objetos na superfície. Talvez até pela natureza do empreendimento, todos eles tinham uma grande oferta de álcool em gel e álcool 70 também nos balcões para os trabalhadores e também em alguns locais. Uma medida adicional que eles adotaram foi proteger os teclados, os leitores de código de barras com plástico filme. Com isso, eles disseram que era mais fácil efetuar a limpeza, inclusive também a substituição. Seria como, a grosso modo dizer, eles estavam colocando uma luva naqueles equipamentos, que aí poderia haver uma substituição e não ficar o coronavírus poder ficar entre as teclas, por exemplo, no local de difícil acesso. Então, eles estavam utilizando esses procedimentos de limpeza.
Sempre procurei também conversar com a equipe de limpeza, geralmente era uma pessoa terceirizada, ela fazia toda a limpeza da loja, e também os trabalhadores informavam que sempre buscavam fazer a higienização dos equipamentos que eles estavam utilizando ali no balcão. Saliento mais uma vez a dificuldade que a gente tem por não poder passar muito tempo dentro do estabelecimento, até como, para nem ser, no caso do auditor estar contaminado, ser um vetor de contaminação, como também se preservar para que não nos contamine, tendo em vista ser um dos poucos estabelecimentos em funcionamento, então pode ocorrer ali uma contaminação do coronavírus. O compartilhamento dos postos e equipamentos de trabalho, o Rinaldo já abordou bem isso, é muito difícil, tendo em vista que a jornada de trabalho dos trabalhadores não abrange todo o horário de funcionamento dos estabelecimentos, então temos ali uns 2 ou 3 caixas de pagamento, e a gente tem 5 ou 6 trabalhadores que, durante o horário de funcionamento, podem estar trabalhando ali. Então, sempre buscando orientar, diz, olha, por isso que cada um fique, durante aquela sua jornada, naquele determinado caixa, e que se faça a higienização antes e depois, para evitar a contaminação do trabalhador que for substituído naquele posto de trabalho. Então, eu busquei sempre bater nessa tecla da higienização, buscar sempre higienizar a mão com álcool em gel, desinfectar o local de trabalho, né, os equipamentos de trabalho, para que, caso algum deles, mesmo assintomático, esteja com coronavírus, não vá transmitir para o colega. Os procedimentos contínuos de higienização de mãos, esses estabelecimentos, essas empresas, eles criaram essas normas de conduta, vamos dizer assim, durante o coronavírus, frisando a necessidade de higienização. Constatei em alguns estabelecimentos também a instalação de cartaz orientando isso, e assim, durante a conversa com os trabalhadores, eles informaram que estavam sempre sendo orientados sobre a necessidade de higienização, e verifiquei também que todos os estabelecimentos tinham também banheiros sanitários, com pias e sabão disponível também, e o álcool em gel no salão de atendimento também estava sempre disponível aos trabalhadores. As orientações dos trabalhadores sobre prevenção e contágio, isso foi na parte da análise da documentação, a gente verificou algumas listas de presença, de conhecimento sobre essas orientações. Não tivemos nenhuma foto de salas onde estavam sendo feitas essas reuniões, ainda bem, como infelizmente aconteceu em outras atividades, porque aí seria concentrar ainda mais os trabalhadores, e o foco é exatamente cobrar o distanciamento deles. Então, deve ter sido apenas uma entrega, uma orientação, mas sem ter sido uma sala, uma aula sobre essas orientações, né? Até porque o item seguinte é evitar reuniões presenciais ou qualquer atividade que possa promover a aglomeração de trabalhadores. Reforçar a limpeza de sanitários e vestiários, isso aí foi questionei em alguns desses estabelecimentos a equipe de limpeza, informaram que estava sendo feita essa higienização. Fui em alguns desses banheiros e vestiários, realmente aparentava ter sido higienizado. O outro item, penúltimo item, privilegiar a ventilação natural dos locais de trabalho. No caso de utilização de aparelho de ar-condicionado, evitar a recirculação de ar e verificar a adequação de suas manutenções preventivas e corretivas. Só um parênteses aqui sobre esse item. A gente pegou esse item de algumas práticas de outros órgãos, na verdade, da OMS, da prefeitura, daqui local. A gente foi para fazer a notificação, a gente foi buscando informações nesses outros entes. Inclusive, a Subsecretaria de Inspeção do Trabalho também
encaminhou orientações para alguns grupos de estabelecimento, né, algumas atividades, e também para os auditores. Dentre esses itens estava a questão da ventilação natural. Uma farmácia, geralmente, ela tem apenas a porta principal, então não há janelas, são tudo em vidro, fechado. Na maioria das farmácias que eu fui, as portas estavam abertas. Mesmo com a porta aberta, em face do tamanho do estabelecimento, os ar-condicionados, aqueles splits bem grandes, eles estavam ligados também para manter a refrigeração interna. Em algumas outras, 20 a 30% dos estabelecimentos, essa porta estava fechada. Questionei os trabalhadores e o gerente, e aí foi informada a questão da segurança, tendo visto que essas farmácias elas estão instaladas em áreas que estavam desertas, né, no centro da cidade, em algumas avenidas principais aqui, que estavam bem vazias, com pouca circulação de carro. Então, por conta da segurança, algumas farmácias aqui em Teresina também, elas têm caixas eletrônicas 24 horas, então, por conta da segurança, eles também deixavam essas portas fechadas. A questão do ar-condicionado, com a recirculação de ar, não, questionei sobre isso, o pessoal disse, olha, a gente faz a manutenção, faz a limpeza, mas não sabia direito como fazer essa recirculação de ar. Os splits não funcionam bem como ar-condicionado veicular, então ficou um pouco prejudicada a análise dessa notificação. Saliento, mais uma vez, que a gente está também aprendendo um pouco confrontando o que a gente notificou lá atrás e agora vendo como é que funciona o dia a dia da farmácia, então, do estabelecimento. Então, a gente também está aprendendo, nesses tempos difíceis, como que a gente vai abordar esses tópicos. E o último item, que é fornecer, quando indicado, equipamentos de proteção individual, como máscaras e luvas, com orientação quanto ao uso. 100% dos empregados dos estabelecimentos estavam utilizando máscaras, alguns também utilizando luvas, que a ressalva importante que o Rinaldo fez é que essas luvas precisam ser descartadas, precisam ser, mesmo durante a utilização das luvas, você precisa também higienizar, porque ela não vai evitar que chegue na mão o coronavírus, mas se você pega essa luva, passa num local que esteja contaminado e toca em outro, você vai assim passando o coronavírus para os equipamentos e também por descuido, se passa no cabelo, passa na cara, passa na roupa, você também está fazendo essa transmissão do coronavírus. Eu vou aqui mostrar para vocês algumas fotos dos locais de trabalho, para vocês poderem ver um pouquinho como estava esses estabelecimentos. Aqui, primeiro, é a fila do caixa de pagamento. Eles fizeram algumas marcações no chão para que fosse feito o distanciamento dos trabalhadores. Aqui outros já utilizavam um X e tudo, mas todos eles buscando fazer a questão do distanciamento. Aqui é a questão da barreira física. Eu lembro muito que tem um colega que, na fiscalização de obras de construção, na hora que a gente vê a fita zebrada, a gente já fica preocupado e tem um olhar mais cuidadoso naquela obra, né? Mas aqui na situação, até conversando aqui com uns colegas, foi a forma que as empresas acharam para rapidamente poder fazer esse distanciamento, né? Eles improvisaram ali uma arte e aí colocaram essas fitas zebradas, né? Para que, além disso, a marcação no chão, para que o cliente não
se aproximasse muito do caixa, né? Um desafio aqui é a questão do cartão de crédito, da máquina do cartão de crédito, que em muitos estabelecimentos eles estavam envolvidos também em plástico filme, né, para poder facilitar na higienização. Aqui uma foto com o leitor de código de barras, né, envolvido em plástico filme, e aqui ao lado o álcool líquido, né, para que fosse feita a higienização. Aqui mais uma foto do balcão do atendimento, com a marcação no chão e a fita zebrada a 1,20 m, mais ou menos, funcionando como um guarda-corpo ali, para que não houvesse aproximação aqui já na parte do balcão de atendimento. Né? Durante a fiscalização, sempre procurava ficar observando os clientes, se eles estavam obedecendo isso, e, assim, nos casos nos horários que eu estava lá, estava sendo obedecido esse distanciamento. Mais uma foto aqui questão do atendimento, balcão de atendimento. Como eu tinha falado, o foco não era a parte administrativa das empresas, mas como eu já estava lá no endereço, eu resolvi conhecer também como estava o funcionamento da parte administrativa. Era um local bem grande, verifiquei que muitas mesas estavam vazias, pois um dos itens lá da notificação era que fosse privilegiado o home office, e o home office verificou que não estava sendo feito nos estabelecimentos, nas farmácias em si, mas na parte administrativa ele foi adotado e muitas estações de trabalho estavam vazias. Algumas, mesmo com essa diminuição da quantidade de trabalhadores na parte administrativa, em algumas mesas ainda não estava com distanciamento de 2 metros, né? Isso foi questionado lá junto ao Recursos Humanos. Aqui, verificando diversas estações de trabalho vazias, né, sem estar ocupadas, e uma das iniciativas que essa empresa adotou foi colocar o dispenser de álcool em gel ao lado da máquina do ponto, né, no relógio de ponto, e também exatamente na entrada. E logo próximo aqui era a recepção, onde a recepcionista estava fazendo esse monitoramento da temperatura de todos os trabalhadores quando chegavam para a sua jornada de trabalho. Bem, esse foi basicamente a parte da verificação em loco, né, a parte da documentação. Estamos já do início da fiscalização para cá, novas medidas já foram criadas, então a gente precisa, quando for agora passar para outras redes de farmácia, a gente procurar também atualizar essa notificação e também verificar as medidas adotadas, tendo em vista que o afastamento dos trabalhadores de grupo de risco foi feito mediante férias. Esse prazo de 30 dias já ou está se esgotando ou já esgotou em alguns casos, então a gente precisa verificar quais outras medidas os empregadores estão adotando para manter esses trabalhadores longe do ambiente de trabalho. Podemos passar. Tem alguma coisa, Rinaldo, que gostaria de acrescentar? Ainda está no mudo, Rinaldo. Pronto. Agora sim, agora deu. Viu, Guilherme? Parabéns aí pela tua apresentação. Eu acho que a gente parte agora para os comentários e para as perguntas. Serafim
da Silva Neto, nosso colega Serafim, depois de reclamar muito aqui do horário. Serafim, as lives funcionam igual cinema de interior, Serafim. O filme não começa na hora, não. Primeiro espera encher o cinema, depois começa o filme. A mesma coisa, né? O Matheus fica aguardando aí, tem um número bom de pessoas na live para poder iniciar, para ninguém perder nada importante, né? Dá um oi aí para a gente ter certeza que você ficou até o final, né? Porque chegar cedo e não ficar até o final não adianta. Esperando seu oi enquanto a gente responde a tua pergunta aí. Se não se exige o atestado médico do trabalhador, se a empresa deve ou pode aceitar a autodeclaração. Não tem nada na legislação que obrigue a empresa a aceitar a autodeclaração, né? A gente entende que é altamente recomendável que as empresas adotem esse procedimento, né? Para ter a garantia, né, de que é verdade, a empresa pode, caso o trabalhador tenha sido testado, enfim, estabelecer aí os seus procedimentos para aceitar essa autodeclaração. Agora, realmente, ela não é obrigada. Vamos ver aqui o que mais. A questão da AIDA, né, da questão da autorização para que as empresas, para que as farmácias possam realizar os testes rápidos, né? E aí, já ligando aqui com os comentários do Ulisses, né? Bom dia, Ulisses. Obrigado pela sua presença, né? Que é do Sindicato dos Farmacêuticos. Tá falando que o que a gente tem visto as farmácias que já adotaram, né? Fora aqui do Piauí, né? A gente já tem notícia de algumas farmácias já oferecendo esse teste rápido. Ou elas utilizaram um ambiente específico, né? Uma sala separada do ambiente ali do comércio para que seja feito esse procedimento, ou algumas estão oferecendo esse serviço sem que os clientes saiam do carro, né? Vai o profissional e faz o procedimento com as pessoas dentro do carro. O Rinaldo, diga. Rinaldo, só um parênteses. Eu vi a pergunta tanto da Aida como do Ulisses, e eu fui verificar aqui rapidamente a questão de como que foi isso. Isso é uma resolução da Anvisa, e na própria resolução ele já traz alguns procedimentos que esse estabelecimento deve adotar. Vou ler rapidamente aqui, um dos itens que eu acho que atende bem essa preocupação é delimitar fluxo de pessoas e áreas de atendimento, espera e pagamento diferentes para os usuários que buscam os serviços de teste rápido em relação aos que buscam os outros serviços na farmácia. Então, como a gente já vem falando aqui durante a live, é uma modificação, uma alteração, uma novidade durante a fiscalização que a gente precisa alterar, né? Eu vou utilizar o ditado popular, né? Trocar o pneu com o carro andando. Exatamente. Esse a gente vai incluir dentro dos itens que a gente vai cobrar, né, dos estabelecimentos, para que eles tenham esse cuidado, porque, como você falou até na sua fala, vai ser um foco, né? Vão pessoas, quem vai procurar esse teste, a maioria é de pessoas que estão com alguma preocupação de que estão com coronavírus. Então, pode ser que dentro dessas pessoas que façam o teste sejam pessoas que terão um resultado positivo. Então, vetores de contaminação. Então, essa preocupação ela é muito pertinente. Agora, uma coisa certa. Está dando eco. Uma coisa certa. Havendo esse procedimento dentro da farmácia, pode ser aplicado, vai ser aplicado a NR32, né? Então, a gente precisa de EPI específico, precisa ver a questão do fluxo do resíduo que vai ser gerado, né, nesse procedimento. Então, eu acredito, né, eu vi até algumas informações que as próprias associações de farmácias estavam preocupadas com essa autorização, estavam desaconselhando seus associados a oferecer esse serviço. Certamente não vai ser possível oferecer isso em qualquer estabelecimento, né? Vai ter que ter toda uma estrutura, como você descreveu aí, tanto para receber
essa pessoa, para que ele, né, tenha o seu fluxo de entrada e de saída todo separado do restante do ambiente, quanto medidas de prevenção da exposição ao risco biológico, que só vai ser possível fazer em farmácias que tenham condições de implementar toda essa estrutura, né? Não vai ser em qualquer lugar. Sobre esse assunto, você tem algum comentário ainda, Guilherme? Ou podemos passar para o próximo? Eu acho que talvez o procedimento que eles vão adotar é porque nem todos os estabelecimentos têm, por exemplo, serviço de vacina, eles estão, vamos dizer assim, estão aumentando o leque de serviços das farmácias, né? É um movimento que eu constato como consumidor. Então, talvez nem todos os estabelecimentos, nem todas as filiais oferecem determinado serviço. Então, talvez o que eles vão buscar é delimitar esse serviço a determinadas filiais, né? Até porque não vai ser um serviço que você vai buscar todos os dias como consumidor, como cidadão. Não sei, estaremos atentos, né, para essas movimentações e ver os nossos procedimentos também, alterar nossos procedimentos de fiscalização. E o teste rápido vai gerar resíduo de saúde, né? Então, não é de um dia para o outro, o estabelecimento não vai conseguir colocar toda a estrutura para segregação, armazenamento, descarte desse resíduo, né? Onde já tem serviços similares, com certeza vai ser mais fácil, mas nos outros não é rapidamente que vai conseguir ser implementado. Vamos passar aqui para a próxima pergunta, né? A Maria Queiroz, que eu acredito que seja a nossa colega Socorro, pergunta aqui sobre situação de grave e iminente risco, se foi encontrada, Socorro, se foi encontrada situação de grave e iminente risco, vai ser feita a interdição conforme determina a legislação. Eu não sei se ela saber se foi encontrada. Não, nesse não. primeiro momento não foi encontrada nenhuma situação. Exatamente. Vamos lá. Aqui, só um parênteses aqui, que a Soraya falou, né, que ela foi à farmácia e verificou o gerente convidando um cliente a sair do estabelecimento que estava sem máscara. Esse foi um relato, inclusive, uma dificuldade que o gerente falou, porque foi antes dessa determinação de que os cidadãos deveriam usar a máscara, né, quando estivesse em locais públicos. Então, ele impedindo que o trabalhador entrasse, desculpa, trabalhador não, que o cliente entrasse sem máscara, e havendo grande resistência. Aí ele disse, olha, que é complicado, o cidadão, o que a gente tenta, então, é atender ele do lado de fora, a gente pede que ele aguarde do lado de fora e leva o item que ele estava buscando e tudo mais. Então, assim, com essa alteração de procedimento que todos devem usar máscara, isso vai ser superado. Mas, Soraya, só um parênteses também, nesse fim de semana eu estava num local comprando carne, e lá tinha a marcação, e tinha uma senhora, grupo de risco, e ela, preocupada, né, disse, olha, pessoal, a marcação e tudo, solicitou que tivesse próximo dela fosse a marcação, e na frente uma pessoa, né, um moço mais jovem, ela disse, olha, a marcação, marcação o quê, minha senhora? Então, assim, é complicado, precisamos também, como cidadãos, precisamos também adotar essas medidas, né? A gente faz nossa parte aqui dentro das empresas, mas fora das empresas também a gente precisa adotar, né? Ter um pouco de respeito ao próximo. Interessante que você contou, né? Porque a gente viu desde o início da pandemia pessoas mais jovens, né? Se sentindo talvez mais protegidas do vírus e descuidando das medidas de prevenção. A gente tem que lembrar que essas medidas elas não têm caráter individual, elas têm um caráter coletivo. Eu tenho que seguir as medidas de prevenção para proteger a minha comunidade, para quebrar a cadeia, né, de disseminação do vírus. É um grande teste que está sendo colocado para nós. Será que a gente consegue se comportar efetivamente como uma coletividade, como uma comunidade? Eu acho que, por enquanto, a gente não está passando o teste. Espero que a gente melhore. Continuando aqui nas perguntas, a Sônia Bombardi, né, cumprimentando a gente aqui. Um abraço, Sônia. Quanto tempo, né?
O Matheus informa que na descrição do vídeo tem o link para fazer o download do PowerPoint que foi apresentado, né, com os itens da notificação. O Hélio, da Fundacentro de Pernambuco, um abraço, Hélio, falando que a gestão da Fundacentro montou um grupo, né, de servidores que está elaborando cartilhas educativas, né? Vamos aguardar esse material, né, muito importante. Ulisses, mais uma vez, né, falando, já tratando da questão que os profissionais estão muito preocupados com essa questão dos testes rápidos, né? Nós estamos atentos, Ulisses, para abordar essa questão, né, se for necessário, intervir nas empresas, se for necessário, né? E aqui eu queria aproveitar para falar, mais uma vez, que a Inspeção do Trabalho, como atividade essencial, continua funcionando, né? Continua trabalhando, e aqui passar o telefone, o WhatsApp do plantão fiscal aqui da Superintendência do Piauí, que é o 86, né? 3226-8511. 3226-8511. Embora seja um número fixo, ele está atendendo apenas pelo WhatsApp para esclarecimento de dúvida, para fazer denúncia. Então, os trabalhadores aí que estão em alguma situação de risco de contágio podem, por esse WhatsApp, falar com o auditor e expor a sua situação e fazer uma denúncia, se for o caso. Está aqui, o Serafim ficou até o final. Obrigado aí, Serafim. Colocou aí o oi. Deixa eu ver o que mais aqui. Serafim, mais uma vez, perguntando a questão dos testes, né? A gente já abordou. A nossa colega Luciana, falando aqui que nos laboratórios já tem disponível esses testes rápidos, né? E que, claro, que o ambiente do laboratório é muito mais preparado para fazer esses testes. Seria o ideal que sejam feitos nos laboratórios. Nossa colega Paula Mazulo aqui comentando. Obrigado, Paulo. Ana Lúcia Ungaro também. Obrigado. Bem, a Vanessa Porto aqui pergunta quais as orientações para o caso de estabelecimento que tenha um empregado testado positivo para a Covid-19. Você quer falar alguma coisa, Guilherme? A Ingrid até já nos auxiliou aqui. Disse, olha, tem que ser afastamento imediato, né? Porque aí vai ser um vetor de contaminação para os demais trabalhadores. Então, já deve ser, inclusive, com orientações não só da parte trabalhista, mas também do Ministério da Saúde, OMS, de afastar e verificar aqueles demais colegas que estavam no local de trabalho, como é que eles vão reagir, né? Guilherme, eu acho que nós... o Matheus, né, que é o administrador do canal, está colocando aí no chat o número número de atendimento do plantão. A Vanessa está complementando a pergunta dela aqui, perguntando, né, em relação aos demais trabalhadores, né? Ou seja, aquelas pessoas que tiveram contato com uma pessoa que testou positivo, né? Vanessa, o ideal é que, né, quem realmente teve contato, o ideal é que essas pessoas sejam afastadas durante 14 dias, né? Essa é a recomendação que tem sido feita, né? Claro que tem que ser considerada as condições que esse contato aconteceu, né? A gente mostrou aqui e falou de todas as medidas de proteção que estão sendo implementadas, né? Então, espera-se que, mesmo havendo essa pessoa testada positivo no ambiente de trabalho, espera-se que essas medidas possam ser efetivas para que não haja contato de mais trabalhadores.
Então, é necessário observar, né, como que aconteceu esse contato, se foi, em quais condições que ele aconteceu, como que era a proteção coletiva, as medidas administrativas e a proteção individual nesse contato. Grande Fernando Vasconcelos. Um abraço, Fernando. Colega muito querido, um abraço. Prestigiados aqui pelo Instituto Trabalho Digno. Muito obrigado, Fernando. Muito obrigado. Mais alguma pergunta? Matheus, está aí, Matheus? Aproveitar enquanto o Matheus não surge, né? Agradecer a todos os colegas, os profissionais da área de saúde e segurança, os interessados que nos assistiram, nos acompanharam nessa live. E o nosso intuito é levar conhecimento, também trocar conhecimentos, né? Ver qual a melhor forma de agir, né, durante esse período tão difícil que a gente está enfrentando. Também queria agradecer todo mundo que nos acompanhou aí, tá? Dizer que, mais uma vez, que nós estamos à disposição, estamos trabalhando com novas metodologias, mas estamos trabalhando, e o nosso objetivo no momento, evitar que os trabalhadores se infectem, né, com o coronavírus e que desenvolva a Covid-19. Um abraço a todos que estão acompanhando, um abraço especial a todos os colegas. Tem vários colegas aqui que falaram, né, que eu não citei o nome, Valéria, enfim. Gente que a gente não vê há muito tempo. Agradecer muito a presença de vocês e o canal, a nossa live, o canal se sente muito prestigiado com a presença de vocês. Obrigado. Microfone, Matheus. Está no mudo, Matheus. Estou na escuta agora? Agora sim. Perfeito. Eu queria agradecer a vocês como consumidor, porque essa exposição de vocês tem um reflexo também para a população em geral, porque a gente também, como consumidor, fica mais atento às normas de segurança e saúde no trabalho, quando a gente vai lá adquirir um medicamento ou um produto farmacêutico, a gente também se preocupa com a nossa saúde enquanto consumidor. Agora, tendo mais, ressaltando essa questão da saúde dos trabalhadores e, em reflexo, a nossa saúde como consumidor. Muito obrigado a vocês aí por essa exposição. Queria agradecer também. Oi. Matheus, só queria primeiro comentar desse seu efeito especial aí do fundo, que eu acho que terminando essa pandemia você vai ser contratado aí e vai para Hollywood, porque realmente está perfeito. O teu fundo aí ficou jóia. E Gostou, Reinaldo? Muito bom, muito bom. A tecnologia de ponta aí, tenho certeza que você gastou milhões de dólares aí para fazer essa montagem aí no fundo. Deixa eu te falar. Eu pensei em botar um escudo do Vasco da Gama atrás, mas fui convencido do contrário. Podia cair a live, né? Podia cair a live, né? Pensei aí. Era um risco muito grande. E pedir para todo mundo que está acompanhando não esquecer de dar o like no vídeo. Né? Dar o like no vídeo aí. Ou dislike, né? Se você não gostou também. Dá o like no vídeo para aumentar a relevância do vídeo e ele chegar a mais pessoas. E também, quem não é inscrito no canal, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para receber em primeira mão as novidades do canal. Obrigado, Matheus. Exatamente. Eu queria também aqui estar lembrando vocês que as nossas lives iniciais, elas abordaram muito a questão teórica, né? E hoje vocês inauguraram a nossa fase mais de uma live prática. Está expondo exatamente o que está sendo feito de concreto durante as auditorias e fiscalizações, no sentido de se preservar as atividades essenciais e as atividades econômicas que estão ainda sendo realizadas nesse período. Eu vou pedir aqui licença para divulgar o restante da agenda. Nós estamos ainda com a previsão de fazer uma live sobre os procedimentos de SST em teleatendimento, que será com a Flávia, certo?
e procedimento de SST em supermercados. Então, a gente inicialmente ainda tem previsão de fazer essas 2 lives. Tem mais uma sobre FAQ, sobre as perguntas principais e mais frequentes sobre as demandas do plantão fiscal. Vai ser com a Cristiane e com o Marcelo, certo? Dia 6 de maio, às 10 horas. Então, na quarta-feira, às 10 horas, já estão convidados para essa live com o Marcelo e a Cristiane Haddad, certo? A gente está sendo muito demandado no plantão fiscal aqui, principalmente depois que houve uma divulgação na mídia local. Muitos trabalhadores, profissionais de saúde, empregadores, a população em geral está demandando pelo plantão fiscal, certo? E foi como o Rinaldo falou, eu divulguei aqui no chat, ele passou o número do nosso plantão fiscal, é um número de telefone fixo, mas está funcionando como WhatsApp. Você vai ser atendido por uma servidora que vai encaminhar para um auditor fiscal que vai sanar suas dúvidas relativas a essa questão da prevenção da Covid, empregador web, certo? E outros assuntos aí que estão sendo demandados com mais frequência. A gente também vai ter uma live com bate-papo com o Judiciário, um convidado do Judiciário Trabalhista e, mais para frente, um convidado do Ministério Público do Trabalho, tá ok? Posteriormente, a gente vai divulgar outras agendas do canal. E reiterando aqui o que o Rinaldo já falou, dê um like aí, dê um joinha abaixo do vídeo, certo? O algoritmo do YouTube entende que esse vídeo é relevante e vai divulgar para mais pessoas. Vai aparecer lá nas suas sugestões de vídeo, tá ok? Se alguém tiver alguma sugestão de live, necessidade, ou verificar que há um assunto que é mais relevante para ser tratado, nos faça essa sugestão, estamos disponíveis aqui. Pode me mandar mensagem, a gente está aqui pronto para criar conteúdo que seja útil para vocês, tá ok? No mais, se inscreva no canal, quem ainda não se inscreveu. Agradeço aí nos comentários quem gostou, sugestão, gente do Brasil todo colocando aqui, do sul ao norte, do leste ao oeste do Brasil. No mais, a gente fica por aqui e a quarta-feira, 10 horas, estaremos de volta com mais uma live aqui no canal, tá ok, gente? Um abraço a todos e tudo de bom. Tchau, tchau. Um abraço, pessoal.